de ler a leitura bíblica que se encontra no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dizei-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tenho nenhum dos dois com que pagar. Perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Aleluia. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Perdoado estão os seus pecados. Vá e não peque mais. Foram as palavras de Jesus. Vamos orar nesta hora. Vamos pedir que o Deus de toda a glória, o Deus de toda a paz, fale os nossos corações. Eu quero que, aonde quer que você esteja nesta hora, você fique quieto ou quieta, sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, se você está nos ouvindo no seu carro. Acalme o seu coração nesta hora. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem a falar à sua vida. Aqueles que estão se juntando a nós estamos lendo Lucas, capítulo 7, do versículo de número 36 ao versículo de número 50. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua santa e gloriosa palavra. Essa palavra que aquece as nossas almas, essa palavra que fala ao mais profundo do nosso íntimo, Senhor. O teu povo, aonde quer que eles se encontram, aonde quer que eles se encontrem agora, estão juntos buscando ao Senhor, Pai. Senhor, nós estamos reunidos, apesar de não estarmos, ó Pai, no mesmo lugar, na mesma sala, mas através da internet, da tecnologia, nós estamos reunidos aqui, na Tua presença, para ouvir do Senhor. Não do homem, mas aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. É por isso que nós dizemos, Senhor, nesta tarde, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós desesperadamente queremos ser alimentados pelo pão da vida. Nossa alma, nosso espírito tem sede e fome desse Deus vivo que nos criou, que colocou o nosso nome cravado na palma das suas mãos. Esse Deus que nos ama, que nos fortalece, que nos encoraja,
esse Deus que está conosco na caminhada. Vem, Senhor. Amém. Vem e ministra e fala aos nossos corações, pois nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão. Ele queria que Jesus entrasse na sua casa e ali jantasse com ele. Uma coisa que eu acho fascinante na pessoa de Cristo é que ele não faz acepção de pessoas. Não interessa se ele era convidado pelo coletor de impostos, como Zaqueu, por exemplo, ou que era desprezado pela sociedade local, ou se você via Jesus sentado de alguém com prestígio na sua comunidade, como Simão, o fariseu. Às vezes você via Jesus conversando com prostitutas, com adúlteros, com adúlteras. Ele estava aberto para conversar com todos. O que eu acho fascinante na pessoa de Cristo é a sua capacidade de criar esse lugar, esse espaço, aonde o pecador e a pecadora, o rico e o pobre, o negro ou o branco, o intelectual ou o leigo, todos se sentem bem-vindos na sua presença. Jesus, o acessível. Jesus, o acessível. É como eu olho para esse texto bíblico. Ali sentado com Simão, fariseu, e possivelmente outras intelectualidades e autoridades da época, ele assim, surpreendido, ou todos foram surpreendidos, pela entrada de uma mulher. A Bíblia, no tema dela, diz a mulher pecadora, mas até então ela diz que uma mulher entrou ali onde Jesus estava. Isso a gente vê no versículo 37 e no versículo 38 da palavra de Deus, que diz assim: certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. De repente, essa mulher entra sem ser convidada, sem ser solicitada, entra na janta aonde Jesus está tendo com um fariseu, o Simão, e de repente ela começa a ungir os pés de Jesus, a beijá-lo, a enxugar os seus pés com seus cabelos. Eu penso, eu tenho quase certeza que essa mulher, ao saber da comoção na cidade, que Jesus, o Filho de Deus, estaria ali, aquele mesmo Jesus que livrara o povo da opressão, o mesmo Jesus que restaurou a vista aos cegos, o mesmo Jesus que fez milagres acontecer, o mesmo Jesus que perdoou pecados, o mesmo que Jesus que disse àquela multidão, quando estava querendo apedrejar aquela mulher adúltera: quem aqui dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Esse mesmo Jesus estava na cidade, ela sabia agora que ele se encontrava naquele jantar, e ela entra desesperada. E a primeira coisa que ela faz é se jogar aos pés do mestre. Aquela mulher estava à procura de um lugar seguro, aonde ela pudesse se refugiar, aonde ela pudesse ser bem tratada, aonde a aflição da sua alma podia ser entendida. E ninguém melhor entende o pecador, a pecadora, do que Jesus. Ninguém melhor entende a aflição da nossa alma, o desespero que nós, às vezes, nos encontramos, do que Jesus.
Ela estava procurando um lugar longe do preconceito que ela sofria pela sua própria comunidade. Ela estava à procura de um lugar onde não mais as pessoas apontariam o dedo para ela e a incriminaria devido ao seu pecado. Ela estava à procura de um lugar onde não mais os desapaixonados não a perturbaria. Aonde aqueles que não conseguem entender a dor de uma alma humana que clama por um socorro de Deus. Longe daqueles que acusam, ao invés de apontar o caminho da verdade. No versículo de número 39, a palavra de Deus fala: quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é a qual mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Essa era a cosmovisão de Simão, o fariseu. Oh, como pode Jesus, o profeta, o Filho de Deus, se deixando ser tocado por uma pecadora? Ele não entendia que Jesus era acessível. Que Jesus, onde quer que ele estava, ele criava um lugar onde o juízo não fazia mais parte. Mas ainda existem muitos Simãos na vida. Simãos que focam primeiro nos erros dos outros. Simãos que focam nas falhas. Simãos que focam no desacertos e nas imperfeições daqueles que sofrem e procuram em Deus um porto seguro, o seu refúgio. São impiedosos, insensíveis, alheios à dor e ao sofrimento da alma humana. Eles veem a si mesmo como seres transcendentes, especiais, acima de tudo e de todos. É por isso que aquela mulher foi ao mestre. É por isso que aquela mulher procurou Jesus, porque ela sabia que ali estava alguém que entenderia a aflição da sua alma. Os Simãos da vida, eles veem primeiro o exterior. Os Simãos fariseus da vida, eles veem o externo. Mas só Jesus é capaz de ver o interior, aonde os conflitos mais tênebres da alma humana acontecem. Todos nós passamos por conflitos. Todos nós passamos por lutas. Todos nós queremos encontrar esse lugar seguro, aonde nós podemos deitar aos pés de Jesus. E Jesus, tendo como isso, esse evento como pano de fundo, ele então lança a parábola dos devedores. Agora, essa parábola, para mim, ela é fascinante. Eu digo a você pelo seguinte, é porque me parece ser a única parábola, se eu não estou errado, aonde Jesus usa o evento que transcorre e perpassa para ensinar. Ele pega aquela situação ali momentânea para ensinar a Simão, a pecadora, e todos que estavam à mesa, o que é que o reino de Deus tem
de diferente com o reino dos religiosos, com o reino deste mundo. Ele usa a própria parábola naquele momento, é algo fascinante para mim, e coloca ele como protagonista, coloca o próprio Simão fariseu e a própria mulher pecadora. Ele como credor, Simão como devedor e a mulher pecadora também como devedor. E olha o que ele diz aqui no versículo de número 41 e versículo de número 42. Ele diz assim, 41 e 42. Ora, Simão, eu vou lhe contar uma história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Agora, Simão, eu faço uma pergunta para você. Qual deles o amará mais? E Simão responde: tenho para mim, mestre, que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Os 2 deviam. Os 2 eram devedores na parábola de Jesus, mas um devia mais do que o outro. E o que eu vejo, algo bem claro, uma mensagem bem transparente de Jesus, é o seguinte: quando você deve mais e é lhe perdoado, mais você ama, mais você estima. Quando você está em busca de socorro, quando você vê a enormidade da sua dívida, você está grato pelo socorro que lhe é prestado. Ao invés daquele que diz, não, minha dívida era tão pequena, então aquele socorro que foi me dado não é muito importante. Jesus está sempre pronto a perdoar. Jesus está sempre pronto a esquecer as nossas dívidas. A Bíblia diz que ele pegou a nota, não é, de condenação que estava proposta contra nós e ele enficou de uma vez por toda na cruz do Calvário. Agora, a grande questão não é o perdão. A grande questão é quão intenso é o seu amor por Jesus, fruto de uma dívida tão grande que ele te perdoou. Jesus olha para Simão no versículo de número 44 e 46, e ele faz uma pergunta que para mim é o conteúdo principal desse diálogo. Ele faz a pergunta seguinte a Simão: vês tu esta mulher? No versículo de número 44 e de número 46, se você puder me acompanhar nesta hora. Ele diz assim: então, voltando-se para a mulher, disse a Simão. E eu acho fascinante aqui. O foco de Jesus não era Simão fariseu. O foco de Jesus era a mulher. Ele volta-se para a mulher, olha para ela e faz a pergunta a Simão. E a pergunta é bem clara. Você vê essa mulher, Simão? Você está vendo essa mulher? Eu entrei, Simão, na sua casa, Simão. Você que é religioso. Você que sabe tudo da lei. Você que proselita. Você que diz cultuar. Você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, para ceiar com você. Mas você não me deu água para lavar os meus pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés
e os enxugou com seus cabelos. Não me deste, Simão, um beijo, um ósculo. Mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. É por isso que eu te digo, Simão, uma coisa. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão, o que você vê? O que você vê? Simão era incapaz de ver a transformação na vida daquela mulher adúltera, ou pecadora, ou se era uma prostituta, não veio um caso, a Bíblia fala que ela é pecadora. Ele não conseguia ver a transformação, porque os olhos de Simão estavam programados para ler somente pelas lentes, ou para ver somente pelas lentes da religiosidade, do preconceito. Essa pergunta de Jesus, Simão, que vês, é uma pergunta contemporânea para a igreja do Senhor. Igreja, o que você vê? Você consegue ver os aflitos de almas, os pecadores, os adúlteros, os prostitutos, ou qualquer grupo que você queira colocar aí? Você consegue ver a transformação que está acontecendo na vida deles todas as vezes que eles vêm até mim? Olha, Simão, compara o seu comportamento. Você se diz líder religioso, culto, guardador dos mistérios mais profundos de Deus, mas você é incapaz de ver o sofrimento da alma dessa mulher que chora, que enxuga, que rega os meus pés com as suas lágrimas, que chora, que busca a minha face, que clama-me pelo meu perdão. Você é incapaz de ver isso. A única coisa que você conseguiu ver foi o seguinte: ela é uma pecadora. Mas graças a Deus que Jesus vê o coração aflito, necessitado do perdão divino. Portanto, eu te digo, Simão, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Porque ela amou muito, porque só ela entende o tamanho da sua dívida. E só ela entende o socorro que lhe foi oferecido pelas minhas mãos. E eu digo assim, eu escrevi isso aqui, o primeiro fato que Jesus menciona em relação à pecadora, quando ele a vê, não é sobre o seu pecado. Ele não diz assim, peraí, não, eu não quero que você faça isso comigo, você é pecadora. Ele não diz isso. Mas antes, o olhar de Jesus está voltado para a intensidade do seu amor por ele. O perdão pelos pecados é dado àqueles que amam, que reconhecem a grandiosidade de suas vidas e que recorrem ao único que ama incondicionalmente. Jesus ama incondicionalmente. E ele termina aquela conversa com Simão por citar o versículo de número 48. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que tem poder para perdoar pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Você que está nessa hora nos assistindo, ouvindo a palavra de Deus, eu quero dizer algo para você que vem da palavra do Senhor para a sua vida.
Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus está ouvindo a aflição da sua alma. Ele sabe a sua necessidade, as suas dificuldades, e ele cria agora um espaço onde o juízo não faz mais parte desse espaço, um espaço onde a graça do Senhor está presente, um espaço onde eu e você podemos confessar os nossos pecados sem medo de sermos julgados. Nesta hora, o Senhor diz que está bem, está ali chorando, que nesta hora não importa o tamanho da sua aflição ou do seu erro, Ele é poderoso para te perdoar e para te dar uma nova vida. Não importa os seus acusadores, os Simãos da vida, o que importa é que Jesus criou um lugar aonde você pode chorar, aonde você pode beijá-lo, aonde você pode regar os seus pés com as suas lágrimas, aonde você pode usar os seus cabelos para enxugar os seus pés, há um lugar aonde você pode ter essa intimidade frente a frente com ele, sem nenhum medo de ser condenado ou julgado. Existe um lugar aonde você estará protegido ou protegida longe dos seus acusadores e poderá expressar o seu amor ao Mestre, aonde ele poderá ouvir o cansaço da sua alma. Assim como um dia ele ouviu o clamor e o cansaço da minha alma perdida e disse para mim: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia, Jesus. A tua fé, foi a tua fé. Não foi a fé dos teus pais, dos seus amigos, mas a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Sabendo que o nosso Deus é rico em perdoar a todos aqueles que procuram pelo seu socorro. A sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é santa, tua palavra que é eficaz, toca a nossa alma. E obrigado, Senhor, porque todos aqueles que vêm a ti arrependidos dos seus pecados, o Senhor aceita. O Senhor não nos olha como Simão, fariseu, olhou. O Senhor nos olha com um olhar de compaixão e de amor. Porque tu sabes que nós somos pecadores, Senhor. Quem precisa dizer isso para o Senhor? Que a tua paz, Senhor, alcance os nossos corações nesta hora. E que a intensidade do nosso amor por ti seja fruto de uma vida que foi amada infinitamente, incondicionalmente por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.